Bom dia, meu nome é Verônica, esse é o nosso primeiro webinar da plataforma de fundos de investimento. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês José Luiz Junqueira e Roberto Pinter. Eles trabalham juntos há 15 anos e são sócios fundadores da Jauri Asset Management há 12 anos. A ideia hoje é que eles apresentem o contexto econômico atual, né, e os reflexos que trazem da Bolsa de Valores. Além disso, a gente vai apresentar também a estratégia do Jauri Velho FIA. O Jauri é um fundo que, no ano de 2017, ele foi citado em dois meios de comunicação muito importantes. Segundo lugar, pela revista Época. E... Isto é Dinheiro. E também no Guia da Exame, como um dos melhores investimentos de renda variável do ano de 2017. A distribuição do fundo Jauri é muito simples, está sendo distribuído pela Socop Invest com exclusividade, então é só entrar no menu Fundos, aplicar, escolher o fundo e fazer seus investimentos. Não esqueçam de ver também que o grau de risco é moderado, tá? Então, bom dia, José Luiz, Roberto. Muito bom dia, Verônica, obrigado pelo convite. Imagina, a gente está muito feliz em recebê-los aqui. E conta pra gente a pergunta que não quer calar. Ainda dá tempo de entrar na Bolsa? Essa é uma boa pergunta, né? Hoje foi um dia premiado para a gente, dia do julgamento do Lula. A nossa Bolsa de Valores, obviamente, vai refletir essa incerteza política ao longo do ano todo. E a gente achou bastante interessante responder essa pergunta e outras questões a respeito de Bolsa de Valores num dia como hoje, né? Mas a gente preparou algumas coisas para fundamentar a nossa visão a respeito de Bolsa de Valores. Aqui, basicamente, a gente tem um disclaimerzinho que aqui é importante dizer o seguinte: nós somos gestores de recursos. Então, nós fazemos gestão de recursos de um fundo de investimentos, onde nós temos posições compradas em ações de Bolsa de Valores. Nada daqui para frente pode ser entendido como uma recomendação direta de compra, nem da ação e nem do nosso próprio fundo. Esse papel é feito pelo distribuidor, que tem o seu formulário de suitability, de adequabilidade, etc., perfil de risco, etc., e é isso que garante que o investidor seja bem-sucedido dentro da sua própria estratégia de investimento. Todos os julgamentos aqui, a gente procurou fazer dessa forma, são por dados publicamente disponíveis, né? Mesmo assim, dá para fazer tirar boas conclusões do que a gente consegue enxergar. A gente começa conceituando um pouco o universo de Bolsa de Valores. E aqui a gente começa endereçando a questão se a Bolsa está cara ou barata. A primeira questão que a gente precisa levar em conta depende para quem? Depende do observador. Metade do fluxo, do volume de dinheiro negociado em Bolsa de Valores é feito por investidores estrangeiros. Ou seja, para o investidor estrangeiro, se a gente comparar o histórico do Ibovespa, desde ali do ano de 96 até hoje, a gente vai ver que a Bolsa já teve muito mais cara, o investidor estrangeiro já pagou mais de 40 mil pontos em dólar pela Bolsa, e hoje a gente está ali em torno de 25 mil dólares. Se a gente olhar a Bolsa também em moeda em reais deflacionada, ou seja, levando em consideração o efeito da inflação, coisa que é absolutamente necessária se tratando de reais, lembrando que lá atrás, em 94, quando a gente teve o lançamento do Plano Real, você tomava uma Coca-Cola bem grande por centavos, né? E hoje não existe isso. Então, não é uma mandracaria aritmética deflacionar a Bolsa. Deflacionar a Bolsa, a gente chega num cenário também muito parecido com o que a gente enxerga a Bolsa em dólares. Em reais nominais, você vê que a Bolsa passou de 81 mil pontos, recorde histórico, e aqui, de novo, não tem previsão nenhuma do que vai acontecer para frente, é só uma constatação se ela está cara ou barata. Aqui a gente já começa a endereçar um pouco mais a questão de preço relativo, né? A Bolsa de Valores ela é o ambiente onde se negociam as empresas de capital aberto. É óbvio que o valor das empresas deve estar relacionado com a capacidade de geração de caixa, lucro que essas empresas têm. Então, em vez de tomar o número de Bovespa em pontos como categórico para analisar se ela está alta ou está baixa, um indicador de preço relativo é o preço-lucro, é a relação entre o valor das empresas e o lucro que elas são capazes de gerar.
Se a gente olha isso ao longo do tempo, a gente vê que a bolsa não está cara, por esse indicador não nos pareça que esteja cara, ela está negociando aí a 13,5, 14 vezes, né? Outra coisa importante de se dizer é o seguinte, quando a gente olha o slide anterior e vê esse rally da bolsa, desde o impeachment da Dilma até hoje, a gente vê que a bolsa subiu bastante nesse período, e esse indicador de baixo não subiu na mesma proporção. Isso se deve ao fato de que o resultado das empresas também melhorou ao longo desse período, o que faz com que uma boa parte dessa alta só tenha sido uma correção da atividade econômica dos lucros das empresas e, portanto, a precificação das mesmas, né? Agora, bastante interessante, eu acredito que pouca gente que nos ouve tenha visto, é a questão do preço absoluto. O preço absoluto é bastante interessante. Se a gente comparar o valor da nossa Bolsa de Valores hoje, e o que é a nossa Bolsa de Valores nessa conta? É o valor de mercado de todas as empresas que compõem o Bovespa. Então, vocês podem conhecer Itaú, Vale do Rio Doce, Ambev, Banco do Brasil. Se a gente somar todas as empresas que compõem o índice Bovespa, a gente chega no valor de mercado de $1 bilhão. Para que todo mundo tenha uma ideia, o valor de mercado do Google hoje é 830 bilhões de dólares, ou seja, a gente está em linha com o valor de uma empresa americana. Se a gente voltasse 1 ano e meio a 2 anos nessa conta, a gente chegou a valer menos do que o Facebook. Então, você imagina alguma coisa, vamos dizer, uma simetria de situação econômica e preço, uma coisa é a outra ou as duas juntas, onde toda a nossa economia, praticamente as empresas mais representantes de uma economia de 220 milhões de pessoas, variam menos do que o Facebook, que é uma empresa só, e se a gente tirasse dessas empresas de capital aberto uma empresa sozinha como o Itaú, o faturamento dele, o lucro dele, na verdade, era 30% já maior do que o próprio Facebook, né? Então, isso mostra que em preço absoluto também não nos parece que se a nossa economia prosperar, a nossa bolsa esteja cara, né? Agora, conta uma coisa. Com toda essa baixa de taxa de juros, inflação, a gente sempre frisa que sempre precisa, a ideia, né, que a gente tome um pouquinho mais de risco para conseguir um retorno que faça sentido hoje em dia. Faz sentido isso para vocês? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Pois é, curioso. Como a gente ia falar, vamos dizer, dessa história de perspectiva de bolsa de valores, etc., a gente procurou contextualizar para o investidor pessoa física, né, que nos ouve, né? E aí a gente montou um slide bastante interessante aqui para dizer o seguinte: ainda que as pessoas ainda não saibam de forma direta o que significa uma taxa de juros extremamente baixa, inclusive porque a queda da taxa de juros foi bastante recente e muito rápida, os efeitos dessa queda vão ser percebidos no bolso de todo mundo e muito rápido. Por quê? Quando a gente fala em juros em 14% ao ano, 7% ao ano, essa taxa, esse percentual é uma taxa nominal, não é uma taxa real. A gente precisa descontar também disso o imposto de renda. Então, por exemplo, aqui um breve exemplo, uma taxa de juros de 7% ao ano sendo tributado a uma alíquota de 22,5%, o governo não tributa só o juros real, ele tributa o 7% inteiro, o juros nominal, o que faz com que o juros nominal tributado caia para 5,4%. A inflação desse ano, a gente pode ter disputas, vai ser 4,1%, 4%, vai ser em torno disso, o que sobra menos 1,4% dessa conta ao ano. Para se ter uma ideia mais material do que isso significa, alguém com R$1 milhão investido pode contar com uma renda anual de R$14 mil líquido desse dinheiro. Então, é um número bastante... Aquele cenário que o dinheiro já não trabalha mais por você, né? O dinheiro não trabalha por você. E aí a realidade mundial, onde as taxas de juros são mais baixas, é que as pessoas têm que fazer algumas coisas para contornar esse problema. Primeiro, poupar mais. Segundo, trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Ou terceiro, buscar, além de fazer essas duas coisas, uma ou outra, um mix dessas coisas, buscar taxas de retorno maiores, né? Quando a gente vê de 14 para 7, não caiu por 2. A taxa líquida caiu muito mais do que isso, né? Então, basicamente, bolsa de valores, como outros investimentos também ligados à economia real de determinada maneira, fundos imobiliários e outras coisas, eles vão começar a se materializar com uma velocidade muito maior. Agora, a grande questão é o seguinte: bom, se eu mostrei que a bolsa, do ponto de vista relativo, não parece cara, do ponto de vista absoluto, não parece cara,
e o investidor pessoa física já não tem muita alternativa em relação ao rendimento do seu próprio dinheiro, né? O que a gente pode esperar de uma recuperação econômica? Esse slide é muito simples, isso mostra o crescimento do PIB após períodos de crise. Então, desde o fim da República Velha, a gente viu que a gente teve um período de crescimento de PIB bastante importante, depois do golpe militar também, e parece, vamos dizer, que a gente vive numas costas de camelo, mas esses períodos compreendidos entre esses períodos de crescimento de PIB são bastante duradouros se a gente olha os anos embaixo, né, o período ao qual se refere. Então, a gente teve ali também, depois do impeachment do Collor e depois da posse do Lula, e realmente o nosso país entrou numa recessão absurda. Agora, o PIB ano passado deve crescer 1%, o número não saiu, mas é alguma coisa em torno disso, e esse ano já tem bastante disputas, vai ser 2,5%, 3%. O fato é que esse ano a gente já tem contratado alguma recuperação. Essa recuperação deve vir e, ao mesmo tempo, a gente tem esse cenário que é o seguinte, isso é uma coisa bastante importante para pontuar. Nada do que a gente faz na gestão do fundo diz respeito à projeção ou a cravar o que realmente alguma coisa pode acontecer. Então, quando a gente olha uma fotografia passada, a gente nunca espera que isso se reflita igual, de forma simétrica no futuro. Mas esse slide aí é um slide bastante interessante, que ele mostra o comportamento da Bolsa de Valores em ciclos de alta e de queda de taxa de juros. Então, quando a gente pega esses períodos em vermelho, e eu destaco para quem estiver assistindo isso online, aproveitem para olhar o último ciclo em vermelho, onde a taxa de juros saiu lá de baixo e foi parar nos 14%, como a Bolsa reagiu para baixo, a Bolsa cai. E no período agora de relaxamento de taxa de juros, como a Bolsa reagiu para cima. E isso se reflete em todos os períodos anteriores. Mas não é, de novo, porque isso aconteceu no passado, que isso vai ocorrer de novo no futuro. O importante é que a queda de taxa de juros está diretamente relacionada com a realidade das empresas, que, por sua vez, se reflete na Bolsa de Valores, né? A taxa de juros baixa só é possível em ambientes macroeconômicos saudáveis, né? E a queda da taxa de juros barateia crédito, tanto em preço como aumenta o crédito em quantidade, impulsiona o investimento das empresas, aumentando a oferta, portanto, trazendo a receita adicional para as empresas, aumenta o potencial de consumo da população, aumenta a venda das empresas, melhora a rentabilidade, as empresas contratam mais, aumentam os salários, as pessoas têm um poder aquisitivo maior, consomem mais, e esse ciclo dura enquanto a inflação não for engatilhada, e assim que a inflação começa a subir, o governo volta a ter que agir com a política monetária ou fiscal, ou alguma maneira de conter a inflação. Mas aqueles ciclos anteriores, eles funcionam de forma bem simplificada, de acordo com esse fluxograma aqui. Outra questão interessante é o seguinte, vocês já disseram que não gostam de prever nada, não tem nada no processo de investimento que dependa de uma assertividade, de uma bola de cristal, de uma previsão. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, quando o país prospera, a Bolsa se multiplica sim. A percepção não é bem clara quando a gente olha para trás e olha esses períodos, isso são ralis de multiplicação da Bolsa de Valores em dólares. Então, a gente teve vários ralis de multiplicação e bastante contundentes. E 2,5 vezes que a Bolsa se multiplicou, desde o fundo do poço, no final do governo Dilma até agora, de novo, uma parte a gente já viu lá em cima, foi acompanhada com o resultado das empresas, né? A outra parte, porque o câmbio estava também esticado por conta do cenário econômico e político aqui. Mas esses 2,5 vezes em dólar, isso no passado é muito pequeno, perto dos movimentos mais duradouros que a gente já enxergou no passado, né? Aqui é um breve recurso argumentativo para tentar te convencer de que a retomada da economia já está em curso. Então, esse, vamos dizer, é um apanhado de notícias de jornal que retratam tanto o ciclo de queda da taxa de juros, que todo mundo já está a par, mas também retomada da atividade das empresas e basicamente de bolsa de valores. Quer dizer, a bolsa volta a ficar popular, volta a ser importante no mix de investimento dos investidores, pessoas físicas, né? Legal.
Agora, para falar um pouquinho de market timing, quando a gente pensa em pessoa física investindo em bolsa, é raro achar um perfil de longo prazo de verdade. Então, parece até que, respondendo aquela pergunta se é hora da pessoa olhar a bolsa de valores, se isso é importante ou não é, isso é tão importante como entender como funciona a bolsa de valores. A expectativa de todo mundo é comprar a bolsa barata e vender caro, ou aproveitar que subiu e vender. Mas será que isso funciona mesmo no longo prazo? Será que recorrentemente dá para ganhar dinheiro entrando e saindo da bolsa? Esse slide ele pegou o retorno acumulado dos últimos 4.440 pregões. Né? Isso a gente está falando basicamente de 2000 para cá, são 18 anos de bolsa de valores. Um ano tem aproximadamente 252 dias úteis, para vocês terem uma ideia. Se a gente pegar dessa série de 18 anos, os 20 dias em que a bolsa de valores mais subiu, se o investidor ficasse fora desses 20 dias, ao invés de ter o dinheiro multiplicado por 5,12 vezes, a bolsa basicamente saiu de 15 mil pontos e foi parar em 80 mil pontos, essa pessoa teria ganhado apenas 13% de retorno. 13%. Ou seja, por que uma pessoa que entra e sai, sem saber como ela entra e como ela sai, eu vou supor que 50% dos dias ela vai estar dentro, 50% fora, se esse número não for assim para a estratégia de quem me ouve, que seja 70-30, mas vai ser muito difícil alguém conseguir prever que nesses 20 dias em que a bolsa mais subiu, essa pessoa vai estar comprada em bolsa. Né? A gente acha fácil, né? Comprar na baixa, vender na alta. É muito fácil, só que infelizmente o mercado ele fecha e ele abre no dia seguinte. E todas as notícias nesse meio caminho são precificadas ali. Né? Então, realmente, se a sua estratégia é entrar e sair, saiba bem que vai ser muito difícil você ter um retorno comparável com o que o investidor de longo prazo consegue fazer. Alguém que olhasse esse slide e falasse, se eu ficar fora das 20 maiores quedas, se você ficar fora das 20 maiores altas e das 20 maiores quedas, você também não vai ganhar nada, né? Então, a questão aqui é só a respeito do market timing. Bom, se o market timing não funciona, como é que a gente faz a gestão? Agora, falando um pouco do nosso próprio fundo, né? A nossa filosofia de investimento, ela segue uma lógica que a gente chama de bottom-up. Bottom-up não é uma palavra que foi emprestada no inglês à toa, é que o jargão de mercado é bottom-up mesmo. Diz respeito, a nossa análise é microeconômica em cima da realidade das empresas, da economia das empresas, as fábricas que ela tem, os mercados em que ela atua, etc. E a gente calcula o valor da empresa em função do que ela é, não do que prevê ou precifica o cenário macroeconômico. E aqui a gente faz uma que a gente chama de top-down, tá? A abordagem macroeconômica, que parte das métricas das variáveis macroeconômicas para precificar um determinado setor, uma determinada empresa ou a própria bolsa de valores. Aqui, a essência desse slide é mostrar para vocês por que só o bottom-up funciona. E aí é uma visão que é óbvio de que quem faz top-down não concorda absolutamente comigo. Vou mostrar na prática aqui um exemplo. A gente tem uma empresa chamada Guararapes S.A., todo mundo conhece ela pela marca de varejo Riachuelo, e ela teve um ano de 2017 muito bom. Primeiro que o ano de 2016 tinha sido muito ruim, o ano de 2015 também, então foi um ano de recuperação de qualquer forma. Agora, qual foi o tamanho dessa recuperação? A receita líquida dela, se a gente pegar os últimos 12 meses a partir do último balanço publicado, novamente dado público, no terceiro trimestre de 2017, a receita líquida dela cresceu 8%. Agora, esses 8% de crescimento na receita líquida se refletiu num crescimento do EBITDA dela na ordem de 76% e o lucro líquido de 122% nesse período. Né? Por que isso aconteceu? As empresas normalmente têm alavancagem operacional. Para cada R$1 a mais de receita, não necessariamente ela tem R$1 a mais de despesa, o que alavanca o próprio resultado. O tamanho desse efeito na Guararapes foi tanto que esses 122% de crescimento do lucro se refletiu aqui no valor das ações, né, que subiram aí 200%, enquanto o índice Bovespa subiu 30%. Né? E quem está olhando essa fotografia do ponto de vista macroeconômico, de novo, quem é top-down, está chegando o quê nessa história? O PIB do ano passado ainda não veio, então quem for de dado diretor revisor está esperando que saia o número oficial do PIB, mas vai ter sido alguma coisa de 1%,
E estima-se que o varejo, o crescimento do varejo tenha crescido na ordem de 5,6%. O varejo vestuário provavelmente cresceu menos do que o varejo total, mas o que significa que, para eles, um movimento dessa natureza nem teria ocorrido. E não só já ocorreu, como já foi precificado no valor de mercado da empresa. Ou seja, quem olha o micro tem capacidade de identificar essas empresas que estão realmente descontadas e que vão perceber de forma mais contundente na sua rentabilidade a queda da taxa de juros, o aumento do consumo e esse tipo de coisa. Aqui é um outro exemplo do que a gente faz. De novo, aqui é para conceituar o que é o bottom-up. E aqui a gente teve um exercício bastante interessante, Verônica, de conseguir explicar, se comunicar com quem está assistindo a gente, com dados públicos, sem fazer previsão, projeção e nada desse tipo. Mas isso é um exemplo de como a Bolsa de Valores precifica as empresas, é capaz de estabelecer preço, e de como esses preços nem sempre são refletidos a valor de mercado. Isso é que explica, por exemplo, como um investidor de longo prazo não ganha sempre, ainda que ele sempre faça bons investimentos, ele não percebe a rentabilidade no fundo ou na ação que ele compra diretamente no bolso no mês a mês, quando a Bolsa de Valores não vai bem, né? Esse é um exemplo claro, só para conceituar essa história. Além do bottom-up e do top-down, existe um conceito que para a gente é uma absoluta verdade, que é o seguinte: existe o universo dos valores econômicos, que é a realidade das empresas, é o mundo real, e existe o mundo de bolsa de valores. Na teoria, no longo prazo, a bolsa de valores captura a realidade econômica das empresas, mas no curto prazo isso nem sempre é verdade. As empresas podem performar bem ou estar descontadas em relação ao valor potencial delas, e o mercado simplesmente não precifica, porque o momento econômico não é ruim, ou não tem fluxo positivo para a Bolsa, por N motivos. Quem que é a São Carlos? A São Carlos é uma empresa de propriedades, ela tem um controlador bastante conhecido, o 3G, vocês devem conhecer o Jorge Paulo Lema, é uma empresa de propriedades que nasceu do spin-off da parte imobiliária das lojas americanas. Hoje ela tem um portfólio constituído de 84 propriedades, são 219 locatários. Basicamente, o portfólio deles é dividido em edifícios corporativos padrão A, localizados em Rio e São Paulo, e centros de conveniência que eles chamam de best centers. Quem são os locatários deles? 220 empresas que ocupam os imóveis, são empresas de bom padrão, porque os imóveis padrão A tem empresas de médio e grande porte, divididas entre São Paulo e Rio. Em termos de área, em termos de valor de portfólio, a diferença entre as propriedades, vamos dizer, os edifícios em si corporativos e as propriedades para investimento são mais ou menos iguais, 90-10, 87-13%. Aí a questão de todo mundo, quando vai avaliar um investimento, é o que eu estou comprando. Basicamente, no portfólio de imóveis da São Carlos, você tem 10 edifícios em São Paulo, 14 no Rio de Janeiro. Tanto os imóveis de São Paulo quanto os do Rio de Janeiro são localizados em regiões centrais, não tem regiões periféricas. Ali mostra no mapa, por exemplo, aquela região de maior concentração ali da São Carlos, no Rio de Janeiro, aquilo é o centro do Rio de Janeiro, né? Não tem nada na Barra da Tijuca. E ali os centros de conveniência são terrenos espalhados no interior de São Paulo e um outro no Rio de Janeiro, né? O que eles fazem com esses imóveis? Por que eles são interessantes? Por que a São Carlos é um investimento diferente de um fundo imobiliário? Aqui eu vou conceituar a estratégia deles, que está disponível lá no site da própria empresa, na apresentação institucional, etc., muito mais longo do que está aqui. A gente compilou no seguinte: eles compram imóveis com potencial valorização. Valorização por captura do valor do imóvel via aumento de aluguel ou por a potencial de valorização da região. Basicamente, eles são capazes de escolher bons imóveis, tem uma atividade comercial bastante importante associada a isso, faz essas coluninhas 27,8, 19 e 13, respeito à vacância. Vacância média no segmento corporativo lá no Rio de Janeiro é 27,8, em São Paulo é 19 e a vacância deles é de 13%. Isso mostra a qualidade do portfólio e capacidade de comercialização. Nesse aspecto de capacidade de comercialização, a gente tem um exemplo de um edifício na Urca, no Rio, que desalugou inteirinho em fevereiro do ano passado. Em maio, o edifício estava inteiramente locado. Se isso ocorresse num fundo de investimento imobiliário ou num imóvel de uma pessoa física, a situação teria sido muito diferente, né? Muito bem, comprando o imóvel, geralmente eles compram o imóvel já locado, inclusive.
A única exceção da história deles foi as Etaus, que eles compraram não locado, tiveram sucesso em 2016 em alugar o prédio inteirinho. Mesmo com vacância, lá um AAA, tem uma característica um pouco diferente aqui da São Carlos, eles viram uma possibilidade de valorização imobiliária ali, compraram e fizeram a comercialização muito bem feita. Mas basicamente o que eles fazem com o imóvel? Eles compraram o imóvel, como é que eles ganham dinheiro aumentando o aluguel? Aqui a gente tem um exemplo, que é esse exemplo do Centro Empresarial do Aço. Tudo que eles fizeram nesse edifício, eles compraram isso daí em 2012, venderam em 2017, pagaram 196 milhões, venderam por quase 300 milhões de reais. Como é que eles conseguiram essa mágica imobiliária, né? Eles conseguiram isso, modernizaram o sistema de ar-condicionado, reformaram portaria, fizeram economias de condomínio importantes e água e luz, melhoraram o mix de inquilinos, né, desconcentraram, melhoraram o mix dos inquilinos, valorizaram a própria receita de aluguel e, assim que eles acharam uma brecha de desinvestimento, venderam para alguém. Então, essa característica de compra, valorização e venda é tão importante no histórico deles, que se a gente pega essa parte de cima do slide, desde 2006 até agora 2017, eles compraram 2 bilhões de reais de ativo e venderam 1,7. Esses 1,7 que eles venderam foram bastante interessantes em termos de retorno, né? Aí tem alguns casos de imóveis que eles compraram e venderam, e qual foi a taxa interna de retorno do período que eles conseguiram com essas atividades. E isso aqui faz uma coisa que é bastante interessante ao longo do tempo. Vou pular esse slide e vou mostrar a valorização do portfólio a valor de mercado. Quando eu disse que 2 bilhões entre compra e venda, que é o que ele basicamente fez, comprou 2, vendeu 1,7, isso foi bastante relevante no caso deles. O portfólio inicial deles valia 600 milhões de reais e fechou agora, setembro de 2017, valendo 4,5 bilhões de reais. Essa valorização é feita sempre anualmente por uma empresa especializada em avaliar ativo imobiliário e é importante para a própria divulgação de resultado deles pelo IFRS. Mas, basicamente, com dados públicos e fornecidos por eles mesmos, o que a gente compra quando está comprando São Carlos? A gente comprou um portfólio de 4,5 bi, ele tem uma dívida bruta, ele tem caixa também, então uma coisa e a outra monta a dívida líquida, o que a gente chega no valor de liquidação da empresa, que eles chamam de Net Asset Value. Esse Net Asset Value, dividido pela quantidade de ações, precificaria a ação da São Carlos em R$ 54 por ação. Para você ter uma ideia, a ação está R$ 40, eu já vou mostrar como é que isso se comportou aqui no preço dela. Esse é o histórico da cotação, tirada lá da BMF Bovespa, agora B3, das ações da São Carlos. A gente vê que durante muito tempo essa ação ficou abaixo de R$ 30, e o portfólio não valia muito menos do que os 54. Quando a gente vê o outro gráfico, mostra o valor do portfólio, o portfólio nesse período todo, ele patinou, foi levemente, inclusive, crescente, né? Isso acontece por quê? Pela dificuldade no mercado em precificar o micro, né? Então, se alguém for atrás da São Carlos, e fosse atrás da São Carlos ano passado, e for atrás esse ano, deve chegar à conclusão de que realmente ela está descontada em relação ao que ela vale. De novo, isso é mundo econômico, não é valor de bolsa. A gente considera que isso é uma excelente oportunidade de compra, a gente já foi acionista deles. Então, a primeira vez lá atrás, a R$ 23, vendeu a 48, a gente viu eles desvalorizarem para 30 e baixos, voltou a comprar, independentemente de saber quando é que isso ia voltar a subir, né? Para a gente, a coisa é muito mais complexa do que esses dados que eu pude abrir para vocês com os dados públicos. Para a gente, quando nós avaliamos a São Carlos é uma cesta de contratos de aluguel, que vence a cada 4 ou 5 anos, então, e esses contratos são indexados durante esse período ao IGPM. Então, fora o risco de uma vacância, que é uma vacância repentina, como aconteceu com a Odebrecht, o prédio da própria Petrobras no Rio de Janeiro, eles têm esses vértices de vencimento de contratos. Então, por aqui, por exemplo, uma informação importante que eu apresentei até agora não tinha, é que você tem o desafio comercial em termos de locação, e quanto isso potencialmente se reflete em vacância, e, portanto, você não vai receber a receita, né? E para a gente, uma coisa interessante é que a gente calcula o valor da São Carlos com base em metro quadrado, receita por metro quadrado, etc., vértices de vencimento de aluguel, e para a gente, ele captura, além do ganho inflacionário, da indexação inflacionária desses contratos, ele também cresce com a atividade econômica. Porque a própria queda da taxa de juros, como a gente citou ali atrás,
ela traz uma apreciação do preço do metro quadrado. Junto com o metro quadrado também sobe aluguel. Então, nos vértices de vencimento de contrato, ele captura essa diferença de aluguel. Aonde tem valor, dentro da nossa percepção, o valor da São Carlos. Onde é que a gente acha valor e que a gente não abre aqui para vocês de forma proposital. Basicamente, ele tem portfólio de terrenos para desenvolver novos centros de conveniência. Naquela conta toda dos 4,5 bi, centros de conveniência valem 450 milhões de reais e isso tem potencial de valorização bastante importante. Outra coisa, da mesma forma que eu falei que só o bottom-up enxergou a Riachuelo e Guararapes capturar essa melhoria ao longo do ano passado e o macro ainda não teria capturado esse crescimento, a São Carlos passou por uma comercialização muito grande em 2016 com a Exetal e ano passado ela comercializou mais de 30 mil metros quadrados de área. Todos esses negócios imobiliários, principalmente em período de crise, passam por 6 meses de carência, um ano de carência, um aluguel mais baixo, passam por uma série de benefícios para o locatário e, portanto, a receita do ano passado capturada sobre a área, sobre a área alocada não reflete o potencial do próprio portfólio deles. Não é nem de se falar que se ele tem 13% de vacância, aqueles 13% também não estão gerando receita. E se ele melhora essa taxa de ocupação, a receita também cresce. Depois ele tem potencial de expansão em alguns imóveis que ele tem, potencial construtivo mesmo, ele consegue expandir a área alocada. Ele tem um determinado caixa e por estratégia, nem citei para não perder tempo, ele tem potencial de se endividar e ele compra sempre qualquer imóvel com caixa e dívida. Então, o caixa que ele tem dá potencial para ele comprar mais de R$1 bilhão de imóveis e com aquelas taxas que ele consegue fazer de taxa de retorno, isso tem que entrar dentro do nosso modelo. E, por último, aquelas renovações de contrato, de novo, pontualmente eles têm o que o mercado chama de leasing spread, a diferença entre um aluguel novo e um aluguel antigo, tem um percentualzinho para ser capturado, apesar do valor do portfólio todo ter patinado no histórico recente. Então, basicamente, assim, dizendo o seguinte, a abordagem bottom-up, ela não te resolve a sua previsibilidade se você vai ganhar ou vai perder dinheiro esse mês, esses 6 meses ou esse ano. Ela só significa que você está fazendo investimento inteligente e você controla muito melhor a margem de segurança dos seus investimentos ao longo do tempo. É óbvio que para o gestor de um fundo de ações, eu tenho isso ação por ação, caso a caso, empresa por empresa. A visibilidade que um cotista do fundo tem a respeito da carteira é muito menor. Por isso é importante selecionar um bom fundo de investimento que tenha uma estratégia de investimento consistente ao longo do tempo. Porque, de novo, market timing não é só para pessoa física individual, investidor individual que não funciona. É muito difícil funcionar também para investidor profissional. Agora, uma pergunta aqui. Qual dinheiro eu devo investir na Bolsa de Valores? Essa é uma boa pergunta, principalmente que a nossa resposta... Um fundo de bolsa, né? Um fundo de ações. Essa é uma pergunta interessante, Verônica, porque a nossa resposta é diferente do que um distribuidor ou um consultor de investimento costuma dizer. O que a gente diz é o seguinte: se eu tenho um processo de investimento, eu consigo calcular muito bem o valor econômico de uma empresa, mas eu não tenho absolutamente nada no meu processo de investimento que diga quando ela vai subir, eu não posso ter um horizonte de investimento curto como horizonte de tempo para investir em renda variável, porque nada me garante que eu serei bem sucedido. E o que é longo prazo e curto prazo dentro do que a gente faz? Né? Eu precifico uma empresa, eu tenho que contar, tenho que entender o fluxo dela por uma quantidade determinada de anos para frente. Basicamente, o que a gente diz é que o dinheiro de renda variável é dinheiro de longo prazo, e longo prazo para a gente é o dinheiro que não tem data certa para ser utilizado. Você não vai precisar daquele dinheiro. E não dá para confundir isso com medo de perda permanente de capital, com esse tipo de coisa. O que você está fazendo é investindo. Você só não sabe quando o seu investimento vai dar um bom retorno. Então, é um dinheiro que tem que caber no seu bolso, o sizing, o tamanho da posição que você aloca. Ele, né? Esquecer até uma questão interessante. A pessoa acha que quando ela esqueceu do dinheiro, ela perdeu aquele dinheiro. Então, ela tem medo dessa perda permanente de capital. O que eu diria é o seguinte: quanto melhor a pessoa física se planejar dentro das suas próprias finanças, maior vai ser o controle dela sobre a parcela que ela tem que ter de curto prazo e a parcela que ela pode destinar para buscar aquela taxa que a gente comentou lá atrás, uma taxa de retorno um pouco melhor. Né? Então, o que a gente diz é que o tamanho é que tem que ser confortável, para que a pessoa tenha total tranquilidade de entrar e sair nos momentos que lhe forem convenientes. Né? José, tem uma pergunta do chat.
está te perguntando qual a diferença do ponto de vista minoritário, qual seria a diferença de investir em São Carlos e investir em fundo imobiliário? Isso, aqui é uma pergunta que tem uma resposta mais interessante ainda do que a pergunta. Quando a gente olha o fundo imobiliário, ele é bastante confortável para se comprar, porque a cota dele tem uma negociação diária, tal, etc. Né? A São Carlos, você está comprando diretamente à empresa que tem o portfólio de imóveis. Os fundos imobiliários, basicamente, eles são monoimóveis ou multipropriedades, multi-imóveis. Praticamente nenhum fundo imobiliário tem uma gestão ativa como a da São Carlos, com esse expertise de comprar, valorizar o próprio aluguel e vender e desinvestir. Inclusive, as pessoas que compram fundos imobiliários, o tipo de cliente do fundo imobiliário, considera que aquele aluguel que ela recebe, percebe mensalmente como renda, ela interpreta aquilo como um ganho real, como um rendimento real, como se aquilo lá ela pudesse gastar, aquilo são os ovos e a galinha continua existindo. Só que, principalmente, quando o imóvel é monousuário, você tem alguns riscos associados. Obsolescência e depreciação, ou seja, a galinha está depreciando enquanto você acha que os ovos se referem aos juros, os rendimentos reais. E a outra coisa é o seguinte, a concentração. A São Carlos tem um portfólio ativo. Ao longo do tempo, se as regiões imobiliárias vão mudando, ela vai mudando ao longo do tempo. Então, ela vai mudando ao longo do tempo. Então, ela captura esse jogo que é um investimento, que é de investidor imobiliário e não de pessoa física ou de gestor de ações ou de gestor de renda fixa ou qualquer outro tipo de profissional. Então, primeiro, o que ele tem diferente? Ele é um bom portfólio de imóveis. Ele tem um release de resultado trimestral com uma abertura bastante interessante. Ele te dá a possibilidade também de entrar e sair diariamente da sua posição. E ele muda ao longo do tempo. Ele tem capacidade de mudar ao longo do tempo em vez de ficar comprado no mesmo imóvel, né? E essa mudança, essa compra e venda, eu já mostrei que isso se reflete na valorização do próprio valor do portfólio. Agora, quando você olha um fundo imobiliário, eu até recomendo, né, que qualquer pessoa precifique o fundo imobiliário não de acordo com o valor da cota, que isso oscila também em bolsa, então isso aí vai ser um sobe e desce conforme a bolsa. Eu acho interessante que alguém fizesse um exercício de desenhar o valor do portfólio em si, que pertence, do portfólio de imóveis ou do imóvel que pertence ao fundo imobiliário, para ver se tem algum resultado histórico parecido com o que a São Carlos foi capaz de fazer. Excelente pergunta. Legal. A gente está aberto para perguntas também, né? Agora um pouquinho da gente, né? Quer falar, Roberto? Vamos lá. Falar um pouco da nossa gestora. A nossa gestora foi fundada em 2006. Hoje a gente tem aproximadamente 150 milhões de reais exclusivamente em fundos de ações e fazendo a mesma estratégia que é baseada nos fundamentos. A nossa carteira hoje, a gente tem uns parâmetros de ter, na média, ter 12 empresas, nunca ter mais do que 15 empresas e nunca ter menos do que 8 empresas. A gente considera que 12 empresas é um tamanho que, em termos de concentração de risco, é um tamanho bom. A gente nunca vai ter mais do que 20% numa única empresa, então isso limita o risco, e a gente também a gente está sempre olhando para não concentrar empresas do mesmo setor. Pelo que o Zé Luiz já comentou bastante, mas vale frisar que todas as empresas que a gente investe, a gente faz a análise pesada, como se fosse uma due diligence mesmo numa empresa, quando uma área de M&A de um banco vai analisar uma empresa, a gente tem essa mesma profundidade de análise. Então, a gente investe, a gente não especula no mercado. A gente tem um track record, né, de 18 anos que nos dá 18 vezes de retorno contra 5 vezes da bolsa, que é o nosso benchmark. E isso tudo através do stock picking. Isso dá um CAGR, que seria um juros composto anual de 18% contra 9% do Ibovespa nesse período, Verônica. Novamente, isso aqui não significa que o resultado passado se refletirá, né, igual ao resultado futuro. Isso mostra só a qualidade do bottom-up, quer dizer, a qualidade do trabalho que a gente faz, né? Com certeza. O nosso fundo mesmo rodou desde 2007 para trás, é um outro fundo espelho do que a gente tem hoje.
Agora, só te interrompendo um pouco, claro. uma das perguntas é apesar de você já ter falado bastante da forma que vocês trabalham, mas que tipo de empresa vocês buscam? Qual que é o horizonte de investimento que vocês mantêm, né, nas empresas? Como que funciona essa parte? Isso é o mais importante. Ao longo de todos esses anos, a gente já teve um portfólio de bastante número de empresas de capital aberto, né? Basicamente, o nosso foco é em valor. O que a gente busca é a empresa descontada em relação ao valor econômico dela, né? E a margem de segurança que isso traz, né? Outra história, de novo, longo prazo. É muito difícil a gente comprar alguma coisa que a gente dependa de um resultado no curto prazo. A gente não opera eventos, então alguma coisa vai se privatizar, alguém vai fazer um spin-off de alguma coisa para capturar valor na empresa. A gente não opera eventos, nunca operou eventos e nunca vai operar eventos. A gente tem que ter convicção do que a gente tem. Então, a gente estressa muito a nossa análise, entendendo o que pode dar errado na economia da empresa. Nem sempre quando a empresa ou a Bolsa de Valores desvaloriza, não tem materialidade do ponto de vista econômico, microeconômico. Isso tem. A gente leva em consideração. E o que as empresas têm em comum, todas as que a gente já teve na carteira, é que todas elas, quando a gente comprou, tinham um alto valor intrínseco, dizendo que elas valiam muito mais do que a gente calculou que elas podiam valer. Vantagem competitiva. As nossas empresas têm diferenças em relação às demais, que se refletem em maiores margens, maiores faturamentos e crescimento superior às outras no longo prazo. Negócios resilientes e maduros. A gente nunca entrou em IPO, não vai entrar em IPO. Nossas empresas geralmente têm 30 anos de vida, pelo menos, né? Previsibilidade de fluxo de caixa. Essa é outra coisa importante. Se a gente não consegue precificar, calcular no Excel quanto é que a empresa vale, se eu não conseguir enxergar qual é que é o fluxo de caixa com uma boa margem de segurança e uma boa materialidade, eu não compro. Às vezes o negócio é espetacular, está na cara de todo mundo que é espetacular. Se eu não consigo o fundamento técnico, eu não compro. Management alinhado com os acionistas, isso é importante, porque uma vez que a gente fica no longo prazo com essa empresa, eu já vou dizer do giro da nossa carteira, mas a gente é acionista da empresa no longo prazo, eu corro o risco de eventos societários, e eventos societários destroem o valor de uma maneira enorme. Governança corporativa no Brasil diz respeito ao alinhamento mesmo, porque não é dizer que alguém o controlador tem uma honra ou nome a zelar e o interesse econômico fica depois do nome ou da honra. Então, basicamente, alinhamento de interesse em prol da empresa mesmo. Nosso giro médio de carteira, entre compras e vendas, dificilmente passa de 50% ao ano do próprio portfólio. O que significa que a gente realmente compra e fica, uma estratégia buy and hold. Esses são nossas 5 principais posições hoje. Todas elas performaram super bem em 2016 e 2017. A gente tem fundamento para achar que elas realmente ainda não estão perto do valor econômico delas. Então, a gente está bastante satisfeito com a composição do nosso portfólio. Quem não conhece, o Riachuelo todo mundo conhece, aí vem uma construtora, uma incorporadora e construtora, padrão médio e alto daqui de São Paulo, tem feito mais coisa no Rio Grande do Sul, mas ela tem um valor de desconto espetacular em relação aos ativos que ela tem. Legal. Vale do Rio Doce iniciou um novo ciclo agora, melhorou a governança corporativa, é a nossa maior posição, mudou completamente o enfoque com que eles faziam na linha de negócio deles, mudou completamente o enfoque do carvão, do níquel, etc. Tem uma vantagem competitiva de custo-caixa de produção desse minério de ferro, tem uma qualidade superior, então o preço que ele captura pela qualidade do minério dele nunca foi tão bem precificado. Tem uma série de impostos de poluição na China que vão ventar bastante a favor da Vale do Rio Doce. Droga Raia é um espetáculo, está num setor que cresce muito. A resiliência entregou na crise, né? Entregou bastante na crise, a receita dela crescia acima de 23% em todos esses anos. Isso é um mix de loja madura também com novas aberturas, né? Para você ter uma ideia, o total de farmácias no Brasil são 70 mil farmácias, ela tá tendo sucesso, ela partiu nessa base desde que a gente comprou ela de 1.000 farmácias, para você ter uma ideia. Tem uma vantagem competitiva absurda em relação à farmácia média dessas 70 mil, dados públicos divulgados por ela, né?
é que uma farmácia média dessas 70 mil vende por mês 50 mil reais, a média da Droga Raia é mais de 800 mil reais por mês, e a Abrafarma top 4, são as 4 maiores redes, vendem na ordem de 430 reais. Então, ela tem um horizonte, um oceano enorme para consolidar de mercado, tem uma participação pouco relevante em muitas praças, e os projetos de investimento, a viabilidade de abertura de uma farmácia é extremamente vantajoso. É uma taxa de retorno sobre o capital investido, segundo eles, mesmo acima de 33%. Então, bastante interessante. A CVC também entregou na crise, uma empresa consolidadora de mercado, não tem praticamente competidor doméstico, cresce a 2 dígitos ao longo de todos esses anos, uma empresa que entrega ainda muito mais do que ela cresce, então ela tem evoluído organizacionalmente para entregar muito mais, inclusive, do que tem sido o crescimento do top line. E respondendo a pergunta, a média hoje da nossa carteira, a gente está mais ou menos uns 4 anos com cada empresa dessa, na média. E, curiosamente, o ano passado o fundo subiu coisa de mais de 60%, com papéis que a gente já tinha na carteira 4 anos atrás. Então, a gente não montou uma carteira aproveitando queda de taxa de juros ou uma retomada da economia. Por acaso, é das empresas mais descontadas. Então, isso frisar bem a diferença entre investir e especular. Isso reflete, Verônica, obviamente que para a gente que escolhe o que a gente quer ter, né? Não necessariamente os nossos papéis são média de bolsa, mas isso reflete aquela recuperação da bolsa valendo igual ao Facebook, né? Então, realmente, isso se reprecificou e o retorno de 2016 e 2017 do fundo refletem essa oportunidade que a gente teve, né? Aqui, basicamente, esse é o histórico total, né? Aqui a gente rendendo 18 vezes contra 4,6 da bolsa, ganhou bem do CDI. Esse track record é um track record composto. Esse é um track record composto, como eu disse, o Jauli Velho FIA nasceu em 2007, a gente tem um outro fundo chamado Per Velho FIA, que iniciou em agosto de 2000, a gente está à frente dele desde 2004 e na Jauli desde 2006, exatamente igualzinho ao Jauli. E esse é o Jauli, que é o que, vamos dizer, envolve a Socopa como distribuidora, etc. Esse mostra o Jauli, tem 2 características bastante interessantes. Primeiro, o fundo tem como objetivo atender ser o veículo de renda variável do investidor que quer segurar ações no longo prazo. Por isso, a aplicação inicial é extremamente baixa, R$5 mil, movimentação é muito baixa, R$500 por mês, para que todo mundo possa, se assim quiser, fazer aportes constantes ao longo do tempo e não dependa de fazer uma drástica mudança no perfil de investimento que a pessoa tem. O menor taxa de liquidação, menor prazo de liquidação, característica semelhante, em D+4, então, quando o cliente investe, entra no mesmo dia que ele investiu no fundo. Quando ele pede resgate, cotiza no dia seguinte, para não ter arbitragem, em 3 dias o dinheiro está na conta do cliente. O normal são 30 ou 90 dias nesse tipo de fundo, né, de investimento. A taxa de administração é a menor do mercado inteiro, 1,35%, e isso basicamente existiu lá no começo, porque realmente a gente via que a gente tem que ganhar dinheiro com performance, né? E a tendência da maior parte dos fundos, se a taxa de juros se estabilizar em níveis mais baixos, vai ser ter cortes aí na taxa de administração, senão come o rendimento no longo prazo do próprio fundo, né? Tem performance de 20%, hoje o patrimônio do fundo é R$50 milhões, e o administrador, custodiante e distribuidor hoje é a Socopa. Legal. Bom, lembrando que é sempre importante ler o prospecto e o regulamento para conhecimento dos riscos. A classificação de risco do fundo é de moderado a arrojado, é um fundo de ações. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Vocês têm mais alguma pergunta? Do Lula, sim. Vamos fazer essa pergunta, então. Não tem aqui ainda. Bom, eu vou. Mas qual que é a visão de vocês de eleição e 2018? Qual vai ser o nível? O nível não dá para mensurar, mas enfim, vai ser um ano volátil, né? Eu até vou aproveitar para separar 2 coisas aqui. No comecinho da apresentação, a gente falou sobre queda de taxa de juros e o ambiente econômico para 2018.
talvez do ponto de vista macroeconômico no Brasil, o ano de 2018 seja o ano mais certo que a gente teve no retrovisor. O crescimento está encomendado para esse ano, a política monetária não deve ter que reagir à volatilidade, tanto por causa do cenário político ou mesmo os riscos econômicos mais para frente. Basicamente, a inflação tá controlada. A gente tem o benefício de um hiato de produto, que é a diferença entre o PIB potencial e o PIB real, ou seja, tem muita oferta ainda vacante, né, de capacidade produtiva, o que deve segurar a inflação tranquilamente. Então, agora, em fevereiro, eu odeio o profeta, tanto que eu não falei quantos pontos a Bolsa vai pegar esse ano. Eu só falei os fundamentos, mas do ponto de vista de taxa de juros, está mais ou menos dado. Cai agora 0,25 em fevereiro, mantém até o final do ano a disputa entre os economistas, assim, em que velocidade, se isso realmente passa em 2019 por um aumento de carga tributária para sustentar o gasto do governo ou não, até quando o hiato do produto aguenta, ou seja, segura a inflação, e isso tudo não tem absolutamente nada a ver para esse ano, quer dizer, esse cenário tem possibilidade de mudar muito pouco com a incerteza política, que é o que versa os mercados, é o que rege o nosso mercado, é o que vai ditar como a Bolsa vai se comportar ao longo do ano, é o risco em cima do processo eleitoral. Nesse sentido, o dia de hoje é fundamental, e a gente achou fantástico falar de Bolsa de Valores num dia como hoje, que é o julgamento do Lula, né? O que acontece, na nossa concepção, de novo, a gente não é nem de curto nem de médio prazo, é que qualquer que seja o presidente eleito no nosso país, vai ter que fazer reformas. Algumas reformas, em especial a reforma da Previdência, que o país fica absolutamente ingovernável sem reforma. E se o lado fiscal não for ajustado por reforma, fica absolutamente impossível governar o país. E acho que não tem nenhum marujo querendo entrar no navio, nenhum capitão querendo entrar no navio afundando. Então, de novo, o Lula, quando assumiu em 2002, foi extremamente pragmático, fez o que tinha que fazer. A gente torce, obviamente, para que um candidato reformista de verdade ganhe a eleição. A gente acredita que isso vai acontecer. O peso, vamos dizer, da caneta do governo, o peso da máquina administrativa, inclusive nos municípios do país, é bastante grande. Então, o candidato do governo, do Centrão, deve ganhar. Eu não estou profetizando nada, estou só destilando o que está disponível para todo mundo achar. Não acho que o PT ou um partido de esquerda ganhe essa eleição de forma alguma. O Lula dificilmente concorre, ninguém aqui é profeta, mas basicamente, mesmo que seja um 2-1, que para a Bolsa de Valores para a gente seria uma pena, é muito inocente achar que o Judiciário vai tratar o julgamento do recurso como uma ação ordinária qualquer e não vai dar celeridade para que o país não entre numa crise institucional, né? Mas e se o Lula concorrer realmente, se ele conseguir uma liminar e concorrer, liminar não pode ser contra uma lei, então ela cairia também, mas vamos entrar nesse negócio, a rejeição dele é extremamente alta, então nós não trabalhamos com a possibilidade da esquerda eleger um candidato ou do candidato eleito não ser reformista. De novo, nos nossos valuations, nas nossas avaliações, não existe cenário binário na eleição. Ou é céu ou inferno, 50% de chance, 70%, 30%. A gente não trabalha com isso, a gente trabalha no mundo microeconômico mesmo, né? Bom, acho que é isso, né? A gente queria agradecer. Não, precisa dar uma sala do Varejão. Se restarem algumas dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, dentro do nosso Copa. A gente repassa as perguntas para os gestores e a gente fica à disposição. Muito obrigada, um ótimo dia para todos. Obrigado, bom dia.